Seus próprios pais a jogaram no rio para que morresse de frio, porque pensaram que era deficiente mental. 12 horas depois, um guerreiro Apache a carregava contra o peito nu, chorando ao sentir como a pequena se agarrava a ele, como se soubesse que havia encontrado seu verdadeiro pai. Ano 1727, nos arredores de Santa Fé, Novo México. A lua estava oculta sob um manto espesso de nuvens, e o vento gelado arrastava folhas secas que estalavam como ossos sob os passos daqueles que fugiam de suas próprias culpas. Uma mulher tremia na margem do Rio Bravo. Em seus braços sustentava uma recém-nascida, envolta em um pedaço de manta áspera. Os olhos da mãe não olhavam para a menina, mas sim para a mágoa escura que rugia como um monstro faminto. Seu marido a observava por trás, com o rosto endurecido e a voz quebrada por um medo que não conseguia disfarçar. Se a deixarmos viver, nos trará desgraça, murmurou ele, sem desviar os olhos do curso enfurecido. A criança mal respirava. Seu choro era débil, como se a própria vida duvidasse em permanecer em seu frágil corpo. Os pais haviam decidido. Pensavam que estava amaldiçoada, que sua mente jamais floresceria, que seria um peso para a família. E naquele tempo de superstições e fome, um peso equivalia a uma sentença de morte. O instante foi brutal e silencioso. A mãe, com as mãos trêmulas, soltou o embrulho sobre as águas geladas. O rio a devorou de imediato. A pequena afundou por um segundo, mas logo a corrente a arrastou rio abaixo, entre redemoinhos que pareciam lâminas de cristal. 12 horas depois, quando a noite cedia lugar a uma aurora avermelhada, um guerreiro Apache chamado Nantan atravessava a margem. Seus pés descalços estavam curtidos pela terra seca, e seus olhos carregavam a dureza de quem já havia visto sangue demais. Então ele escutou um gemido mínimo, quase um suspiro, misturado ao rugido do rio. Correu em direção ao som e viu o corpo diminuto preso entre galhos. A água a golpeava, mas ela ainda respirava. Ele a tomou nos braços, pressionando-a contra o peito nu. A menina, com a pouca força que tinha, agarrou sua diminuta mão ao pescoço do guerreiro, como se tivesse reconhecido nele algo mais que um salvador, como se soubesse que acabava de encontrar seu verdadeiro pai. Nantan, que havia jurado não chorar desde a morte de seu filho em batalha, sentiu que as lágrimas lhe queimavam os olhos. O destino lhe devolvia algo que acreditava perdido, mas no fundo de seu peito também nasceu um medo. Aquele achado não era um presente inocente, era um desafio dos deuses, e todo desafio exigia um preço. O amanhecer daquele dia em que Nantan regressou à sua aldeia não foi um amanhecer qualquer. O sol, erguendo-se lentamente sobre o horizonte, parecia sangrar sobre as montanhas áridas do Novo México. O ar estava impregnado de pó e do odor penetrante da lenha queimada de fogueiras que ainda fumegavam após a longa noite. Nantan avançava devagar, com passos pesados, não pelo cansaço da caminhada, mas pela magnitude do que carregava nos braços. A menina, envolta em trapos encharcados, mal respirava, mas seus diminutos dedos permaneciam agarrados à sua pele, como se sua vida inteira dependesse de não soltá-lo jamais. Quando as primeiras cabanas de seu povo apareceram ao longe, os cães começaram a latir, e o murmúrio de vozes despertando se expandiu como um eco. Os apaches mescaleros, endurecidos pela fome e pela guerra, se aglomeraram ao redor do guerreiro ao vê-lo chegar com aquele pequeno fardo. O círculo de olhares era denso, alguns carregados de compaixão, a maioria com um brilho de desconfiança. Para eles, cada vida devia ser útil, cada braço devia servir para caçar, tecer, lutar ou semear. Uma menina fraca, trazida do rio, não era mais que uma boca a reclamar alimento sem dar nada em troca. Um ancião de rosto severo e cabelo grisalho, coberto com colares de osso e cicatrizes que narravam batalhas passadas, adiantou-se com o senho franzido. Sua voz, áspera como a brita, retumbou no ar da manhã. — O que traz contigo, Nantan? Que ser é esse que carregas como se fosse um tesouro? O guerreiro de pé, com as costas eretas e o peito nu marcado por tatuagens de guerra, sustentou o bebê com firmeza e respondeu com um tom que misturava orgulho e desafio. O rio a entregou a mim. Não a deixei morrer. Se a encontrei com vida, é porque os deuses assim quiseram. Um murmúrio de desaprovação percorreu o círculo. As mulheres cochichavam, alguns guerreiros balançavam a cabeça, e um jovem soltou uma gargalhada amarga. Foi então que se adiantou Naheli, a anciã sábia da tribo, a guardiã dos cantos e das memórias.
aquela que todos escutavam até mais que o próprio chefe. Sua pele era enrugada como a casca seca de uma árvore, e seus olhos, embora enevoados pelos anos, guardavam um fulgor que impunha respeito. Inclinou-se lentamente em direção à criança, aproximando seu rosto sulcado pelo tempo. O silêncio tornou-se absoluto. A anciã pousou seus dedos delgados sobre a testa da menina, fechou os olhos e permaneceu assim por alguns segundos que pareceram eternos. Quando falou, fê-lo com um murmúrio carregado de inquietude. Essa menina não é comum. Não é filha desta tribo, nem tampouco filha do rio. Seu espírito vem marcado. Os deuses colocaram um fardo sobre ti, Nantã. Se a criares como tua, estarás caminhando por um caminho onde cada passo será prova e cada respiração será desafio. O povo recuou, temendo suas palavras. Alguns fizeram sinais com as mãos para afastar a má sorte, outros murmuraram que era um mau presságio. Nantã, entretanto, não desviou os olhos da pequena. Havia perdido seu próprio filho 2 invernos atrás, arrancado de sua vida por uma emboscada espanhola. Desde então, seu coração estava vazio, um deserto sem oásis. Mas ao sentir os dedos daquela menina agarrando-se a seu pescoço, algo nele havia despertado de novo, uma centelha de vida que não estava disposto a apagar. Naquela noite, quando a tribo se reuniu ao redor do fogo, Nantã levantou-se com a menina nos braços. As chamas iluminaram seu rosto endurecido, e em seu olhar ardia uma resolução que ninguém podia quebrar. Com voz firme que se elevou sobre o crepitar da lenha, declarou: não será órfã nem despojo. Essa menina terá um nome, e esse nome será Ayana, filha da eternidade. O rio não a quis, mas eu sim. As palavras golpearam o ar como um tambor de guerra. Houve protestos, houve silêncio, houve medo. No entanto, ninguém se atreveu a desafiá-lo abertamente. A menina, como se compreendesse, emitiu um gemido suave. E ao abrir os olhos, o reflexo do fogo se acendeu neles com um brilho tão estranho que vários recuaram, assustados. Nahel inclinou-se para Nantã, perto o bastante para que apenas ele a escutasse, e lhe sussurrou com voz trêmula: lembra-te disso, guerreiro. O que adotas como filha pode converter-se em tua força, ou na espada que um dia te atravessará. Nantã não respondeu. Apertou Ayana contra o peito e olhou para o céu estrelado, sabendo no mais profundo de seu ser que havia selado um destino do qual jamais poderia escapar. O murmúrio do rio, distante na noite, parecia rir dele, como se as águas soubessem que aquele ato de amor abriria portas que nem mesmo os deuses ousavam cruzar. O tempo avançou como avança nos desertos, lento e implacável, medindo os dias pela força do sol abrasador e as noites pelo frio que penetrava até os ossos. Ayana cresceu sob o olhar vigilante de Nantã, e embora a tribo a tolerasse por respeito ao guerreiro, nunca a aceitou por completo. Sempre foi a menina do rio, a que os deuses marcaram, a que chegou do nada e talvez trouxesse desgraça. Desde pequena, Ayana demonstrou que não era como as demais meninas. Não corria atrás dos cães com gargalhadas estridentes, nem passava horas trançando flores em silêncio. Tinha uma calma inquietante, uma forma de observar o mundo que incomodava até os mais velhos. Seus olhos, grandes e escuros, pareciam não mirar a superfície das coisas, mas atravessá-las, ir além, como se fossem capazes de ouvir os segredos que ninguém pronunciava. Uma tarde de inverno, quando tinha apenas 5 anos, aconteceu algo que fez com que muitos começassem a temê-la de verdade. O vento soprava forte, arrastando pó e folhas secas sobre o acampamento. As crianças corriam e gritavam, brincando ao redor de uma fogueira, enquanto Ayana permanecia afastada, sentada em silêncio com o olhar fixo nas chamas. Uma anciã, intrigada por aquela quietude, aproximou-se para perguntar o que fazia. Ayana levantou devagar o olhar e, com voz serena e firme, respondeu: estou ouvindo. O fogo fala comigo. Diz que em breve choverá sobre os ossos secos. A anciã riu nervosa, pensando que se tratava de um devaneio infantil. Mas naquela mesma noite, quando o céu se escureceu com uma violência inesperada, estourou uma tempestade como não se lembrava em anos. Os trovões sacudiram a terra, e a água, abundante e feroz, caiu sobre os campos ressequidos, inundando os barrancos e arrastando a terra endurecida. Ao amanhecer, os corpos de 2 servos mortos apareceram perto do rio, seus ossos ainda visíveis sob a carne dilacerada. Todo o acampamento murmurou com temor.
Alguns consideraram coincidência, mas outros asseguraram que a menina havia falado com os espíritos e que eles, através dela, haviam anunciado a tempestade. Nantan ouviu os comentários, mas recusou-se a permitir que as superstições marcassem o destino de sua filha adotiva. No entanto, no fundo de seu peito, a dúvida germinava como um espinho cravado. Ele mesmo havia sentido algo estranho na menina, algo difícil de explicar, como se em sua presença o ar se tornasse mais denso e o silêncio mais profundo. Os anos passaram e esses episódios se repetiram. Quando Ayana tinha 7 invernos, previu que um cavalo quebraria uma pata antes da lua cheia, e assim aconteceu. Com 9, anunciou que uma mulher daria à luz gêmeos antes do tempo, e o parto ocorreu naquela mesma semana. Para muitos era um dom, para outros uma maldição que, cedo ou tarde, atrairia desgraça sobre todos. A divisão começou a crescer dentro da tribo. Os jovens guerreiros a olhavam com desconfiança, convencidos de que um dia traria ruína, enquanto alguns anciãos se ajoelhavam diante dela em segredo, pedindo-lhe que lhes dissesse o que os espíritos sussurravam. Nantan encontrava-se preso entre 2 fogos, seu amor de pai e a crescente pressão da tribo. Mas o que o mantinha desperto nas noites não era a rejeição dos demais, e sim a pergunta que o atormentava. De onde provinha realmente essa força estranha em Ayana? Seria um presente que devia proteger ou um aviso que acabaria por consumi-los a todos? Certa madrugada, enquanto o céu mal começava a se tingir de azul, Nantan despertou ao sentir que alguém o observava. Ao virar-se, viu Ayana de pé, imóvel na penumbra da choça, com os olhos fixos nele. Sua voz, quase um murmúrio, gelou-lhe o sangue. Pai! Os homens de ferro se aproximam. Vem com fogo nas mãos. Nantan levantou-se de golpe, com o coração golpeando-lhe as costelas. Não havia escutado nada, nem visto sinais de cavaleiros, mas o brilho nos olhos da menina não deixava lugar para dúvidas. E no dia seguinte, quando as colinas ressoaram com os cascos dos cavalos espanhóis e as chamas começaram a devorar as primeiras cabanas do vale vizinho, soube com certeza que o rio, ao lhe entregar a Ayana, não o havia abençoado. O havia marcado com um destino que nem ele mesmo podia controlar. O aviso de Ayana cumpriu-se com uma precisão assustadora. 2 dias depois daquela madrugada, quando o sol ainda não havia alcançado seu ponto mais alto e o ar parecia vibrar com um silêncio estranho, o eco de cascos de cavalos começou a sacudir a terra como um retumbar de tambores de guerra. Do alto das colinas, Nantan avistou uma coluna de cavaleiros que avançava com a disciplina de um exército. Eram soldados espanhóis, cobertos com armaduras que brilhavam sob a luz, empunhando arcabuzes e estandartes vermelhos que tremulavam com a força do vento. A aldeia Apache não estava preparada para um ataque frontal. Suas choças de barro e couro pareciam insignificantes frente ao poderio metálico que descia como uma tormenta imparável. As mulheres começaram a gritar. As crianças foram arrastadas para esconderijos subterrâneos e os guerreiros se armaram com arcos, lanças e facas, sabendo que enfrentavam uma ameaça capaz de arrasar com tudo. Nantan, com o rosto endurecido, tomou sua lança e gritou ordens, mas não conseguia afastar o olhar de Ayana, que permanecia de pé junto à fogueira apagada no centro do acampamento. Não tremia, não chorava, não corria como os demais. Seus olhos escuros, fixos no horizonte, pareciam ler o movimento dos soldados como se cada passo estivesse escrito em sua mente antes de acontecer. Quando o primeiro disparo retumbou e o ar se encheu do cheiro acre da pólvora, Ayana levantou sua pequena mão, apenas um gesto, e murmurou com voz clara: Pai, não deixes que ataquem pelo norte. Virão por ali, ocultos como lobos. Nantan sentiu um estremecimento percorrer-lhe as costas. Girou bruscamente para os guerreiros que o rodeavam e ordenou reforçar a defesa no flanco norte. Alguns obedeceram sem compreender, outros protestaram. Mas em questão de minutos, a predição se confirmou. Uma dúzia de cavaleiros tentou flanqueá-los por aquele lado, convencidos de que a tribo não os veria, e foram recebidos com uma chuva de flechas que os fez retroceder. O combate se desencadeou com brutalidade. As balas dos arcabuzes destroçavam escudos de madeira e arrancavam membros, enquanto as flechas assobiavam no ar, buscando os vãos entre as armaduras. Os gritos de dor se misturavam com o rugido dos cavalos e o estalar das choças incendiadas. A fumaça começou a cobrir tudo, espessa e negra,
impregnando o ar com um odor insuportável de couro queimado e carne chamuscada. Em meio ao caos, Ayana continuava ali, com seus cabelos açoitados pelo vento, observando cada movimento com uma calma que resultava perturbadora. Uma mulher tentou arrastá-la para escondê-la, mas a menina resistiu com uma força inesperada. Se eu me esconder, muitos morrerão, sussurrou com uma certeza que desarmou a mulher. Foi então que Naheli, a anciã sábia, apareceu entre a multidão, apoiando-se em seu cajado e gritando com a voz mais forte que pôde: "Deixem que a menina fale. Os espíritos a guiam." Os guerreiros, desesperados e sem outra esperança, começaram a escutá-la. Cada indicação de Ayana, onde colocar os arqueiros, que trilhas fechar, que choças usar como defesa, resultava acertada. Não era estratégia militar aprendida. Era como se pudesse sentir em seu interior o fluxo do combate antes que este acontecesse. A batalha prolongou-se até que o sol começou a afundar no horizonte, tingindo de vermelho a terra encharcada de sangue. Os espanhóis, surpreendidos pela resistência inesperada, recuaram entre maldições, deixando para trás cadáveres de homens e cavalos. A aldeia havia sobrevivido, ainda que a um preço cruel. Vários guerreiros e anciãos haviam caído, e o solo estava semeado de cinzas e corpos imóveis. Ao cair da noite, o silêncio tornou-se insuportável. Os sobreviventes se reuniram ao redor dos restos da fogueira, com o medo ainda nos olhos. Foi então que um jovem guerreiro se levantou, apontando para Ayana com um dedo acusador. Ela sabia de tudo. Ela viu antes que acontecesse. Que tipo de menina pode escutar o que nem os deuses querem revelar? Não é humana, é um presságio, uma ameaça. O murmúrio se estendeu como fogo em capim seco. Alguns a sentiam com raiva, outros baixavam a cabeça envergonhados. Nantan, com a respiração entrecortada e as mãos ainda manchadas de sangue inimigo, interpôs-se entre eles e a menina. "Basta!" Rugiu com um poder que fez calar a todos. "Ela não é maldição. Ela é minha filha, e se alguém tentar tocá-la, terá que enfrentar a mim." O silêncio que se seguiu foi pesado como uma laje. Ninguém se atreveu a desafiá-lo naquele momento. Mas as sementes da dúvida já estavam lançadas, e Nantan sabia disso. Ao olhar para Ayana, viu em seus olhos um brilho estranho, uma mistura de inocência e de mistério insondável, como se os espíritos realmente habitassem nela. E enquanto a abraçava contra seu peito, não pôde evitar que um pensamento o atravessasse como uma adaga. Se a tribo começava a vê-la como um perigo, quanto tempo passaria antes que alguém decidisse que ela devia desaparecer? A batalha contra os espanhóis havia deixado cicatrizes mais profundas que as visíveis. As choças queimadas foram reconstruídas com esforço. Os corpos dos caídos receberam sepultura sob cantos rituais, e a vida, em aparência, retomou seu curso. Mas o que não se via era muito mais perigoso. A semente da desconfiança em relação a Ayana havia germinado e crescia rapidamente, como uma era venenosa que ameaçava envolver todo no povoado. Durante os dias seguintes, os olhares tornaram-se facas invisíveis. Os guerreiros que antes partilhavam a comida com Nantan, agora o faziam em silêncio, evitando pronunciar palavra. As mulheres, ao passar perto de Ayana, apressavam-se em afastar seus filhos, como se temessem que um simples toque os contagiasse com algo impuro. E nas noites, ao redor das fogueiras, os murmúrios cresciam, alimentados pelo medo. "Ela não é como nós. Sua sombra trará mais inimigos. Os deuses não enviam dádivas sem exigir um preço." Nantan sabia de tudo. Embora ninguém o acusasse diretamente diante dele, escutava os sussurros no vento e reconhecia o tom das vozes que um dia o haviam chamado de irmão. A cada dia sua fúria crescia, mas também seu temor. Porque até ele, no mais profundo de seu ser, não podia negar que a menina possuía algo além do humano. Certa noite, enquanto Ayana dormia profundamente, envolta em peles, Nantan reuniu-se com Naheli, a anciã sábia. Procurou-a a sós, longe dos ouvidos do resto da tribo. O fogo da pequena fogueira crepitava entre eles, iluminando o rosto enrugado da mulher. "Diga-me a verdade, Naheli", disse Nantan com a voz carregada de raiva contida. "O que é Ayana? É filha dos deuses, ou um castigo enviado para nos destruir?" A anciã o olhou com seus olhos esbranquiçados, nos quais ardia uma calma perturbadora. Demorou a responder, como se as palavras tivessem que ser arrancadas de um poço profundo.
O destino de Ayana não está escrito nos cantos antigos, Nantan. Isso a torna diferente. Pode ser uma ponte para a grandeza, ou a chama que nos consumirá a todos. Não é maldade o que a rodeia, mas sim poder. E o poder, sem guia, sempre divide os homens. Nantan fechou os olhos, apertando os punhos até que seus nós dos dedos se tornaram brancos. A resposta não o tranquilizava. Era como se a anciã lhe tivesse entregue uma faca sem fio para enfrentar uma guerra. Enquanto isso, nas sombras da aldeia, outros homens já haviam tomado uma decisão. 3 jovens guerreiros, endurecidos pela pobreza e pelo rancor, começaram a conspirar em segredo. Suas vozes eram sussurros afiados, escondidos em cantos onde nem o vento se atrevia a entrar. Se deixarmos que essa menina cresça, nos trará mais desgraça. Os espanhóis voltarão e, quando o fizerem, nos encontrarão divididos. Não podemos enfrentar Nantan de frente, replicou outro, mas a menina é fraca. Bastará fazê-la desaparecer. Uma noite, um rio, e ninguém fará perguntas. O pacto foi selado em silêncio, com olhares mais cruéis que qualquer palavra. Mas Ayana, embora dormisse em sua choça, começou a agitar-se em sonhos. Seus lábios murmuravam palavras que ninguém entendia, como se falasse em uma língua antiga. Nantan inclinou-se sobre ela, preocupado, e escutou um sussurro que lhe gelou o sangue. Pai, já há lobos que me esperam na escuridão. Levantou-se de golpe, buscando com o olhar entre as sombras da choça, convencido de que alguém os espionava. Do lado de fora, o vento soprava forte, movendo os galhos das árvores como garras que arranhavam o céu. Naquela noite, Nantan não dormiu. Com a lança apoiada sobre os joelhos, permaneceu sentado junto à entrada, vigiando, consciente de que os inimigos já não viriam apenas de fora, com armaduras e arcabuzes, mas de dentro, dos corações daqueles que um dia haviam sido irmãos de sangue. O inverno havia caído com dureza sobre as planícies de Santa Fé. O ar estava impregnado de um frio cortante que parecia arrancar a pele do rosto a cada rajada de vento, e as noites se estendiam como um manto interminável de silêncio e escuridão. Era nesses espaços de penumbra, quando as fogueiras se apagavam e as famílias se refugiavam sob peles ásperas, que a desconfiança encontrava terreno fértil para crescer. A tribo aparentava calma, mas sob essa calma pulsava um mal-estar surdo, um rumor que percorria as choças como uma corrente subterrânea, invisível, mas impossível de deter. 3 jovens guerreiros, Takoda, o da cicatriz no queixo, Yuma, de olhar sempre inquieto, e Nashoba, cujo orgulho o fazia temer qualquer sombra do inexplicável, haviam selado em segredo um pacto sombrio. Já não suportavam a ideia de conviver com a menina que diziam trazida pelo rio, a que falava com os espíritos e previa tormentas e desgraças. Para eles, mantê-la viva era como convidar os deuses a colocá-los à prova, uma e outra vez, até quebrá-los. Assim, em sussurros que mal podiam ser distinguidos do assobio do vento, decidiram o que deveria ser feito. Numa noite escura, sem lua, arrancariam a menina da choça de Nantan e a entregariam às águas geladas. O que o rio devolveu, o rio deve reclamar. Murmuraram como se fosse um juramento. No entanto, o que aqueles homens não podiam imaginar era que Ayana parecia perceber em seu interior cada palavra daquele pacto, mesmo sem nunca ter estado presente. Seus sonhos haviam se tornado estranhos, inquietantes, como visões arrancadas de um mundo além do nosso. Não dormia como as outras crianças, agitava-se, murmurava línguas que ninguém entendia e às vezes despertava de repente, com os olhos abertos na escuridão, dizendo frases que gelavam o sangue. Numa dessas noites, enquanto Nantan reforçava a entrada da choça com troncos secos, Ayana sentou-se de repente em seu leito de peles, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. Seus olhos, brilhando na penumbra, pareciam não pertencer a uma menina de apenas 8 invernos. Caminhou até o pai adotivo com passos lentos, quase cerimoniais, e num sussurro que mal conseguiu abrir caminho, entre o estalar do vento disse: Eles já me viram morrer, pai. Não hoje, mas em breve. Suas mãos cheiram a ferro e seus passos são de lobos famintos. Nantan sentiu a respiração se prender no peito. Ajoelhou-se diante dela, segurando-a pelos ombros com força, como se ao fazê-lo pudesse arrancar o veneno daquelas palavras. Mas Ayana não chorava, não tremia. Sua voz era tranquila, como se já tivesse aceitado o destino que outros lhe estavam preparando.
A tensão tornou-se insuportável nos dias seguintes. Os três conspiradores fingiam normalidade. Caçavam, partilhavam carne durante os banquetes, falavam com as mulheres e brincavam com os jovens. Mas em seus olhos havia um brilho de ansiedade. O brilho dos que tomaram uma decisão irreversível e aguardam o momento de executá-la. A Iana os observava de longe, sem ódio nem medo, simplesmente observando, e isso os enfurecia ainda mais, porque sentiam que a menina já conhecia seu segredo. Nantan, incapaz de suportar a incerteza, procurou Nahele, a anciã sábia, na margem do rio onde a água corria lenta sob o gelo. Encontrou-a inclinada sobre um cajado talhado, com o olhar perdido na corrente. Sua voz, quando falou, foi como o estalar de um galho seco. Não são os homens de ferro os que deves temer agora, Nantan. O verdadeiro perigo dorme em tua própria tribo. O medo é um veneno que se infiltra nos corações e já contaminou a muitos. Não buscam tua queda. Buscam a sua porque acreditam que entregando-a ao rio salvarão suas próprias almas. Nantan apertou os dentes com fúria, suas mãos se tensionando sobre a lança que carregava consigo. Se alguém ousar tocar em minha filha, se alguém se atrever a colocar um dedo sobre ela, juro pelos espíritos de meus ancestrais que não verão outro amanhecer. Nahele o observou com olhos cheios de uma tristeza antiga. A tristeza de quem compreende que a força bruta não basta contra o medo. Podes detê-los uma vez, talvez duas, mas não podes lutar eternamente contra o coração de um povo que já decidiu temê-la. Recorda minhas palavras, guerreiro. A espada não é o único caminho, e talvez chegue um dia em que protegê-la signifique deixá-la caminhar longe de ti. Naquela noite, de volta à choça, Nantan encontrou a Iana desperta, sentada junto à fogueira que já agonizava. O fogo projetava sombras que dançavam nas paredes como figuras deformadas, e o brilho alaranjado iluminava seus olhos escuros. Sem se virar para ele, sussurrou com um tom que parecia vir de um lugar distante. Eles não me temem, pai. Temem o reflexo que desperto em seus próprios corações. As palavras o atravessaram como uma lança. Nantan a abraçou com força, com uma desesperação quase animal, sentindo que o tempo lhe escorria entre os dedos. Já não era um soldado lutando contra espanhóis, nem um guerreiro defendendo sua terra. Era um pai que começava a compreender que a ameaça que o rondava não viria do exterior, mas dos mesmos que partilhavam seu sangue, seu fogo e sua língua. Naquela noite não dormiu. Sentado na entrada da choça, com a lança apoiada entre os joelhos, observou as sombras moverem-se entre as fogueiras distantes e escutou o uivo dos lobos reais nas colinas. Soube que a tribo estava se quebrando, que os lobos já não eram apenas animais selvagens, mas homens com medo disfarçados de irmãos, e soube com a clareza dolorosa de uma verdade inegável que o primeiro ataque não tardaria em chegar. A noite caiu como um véu pesado sobre a aldeia, e o vento soprava com uma violência que fazia ranger os tetos das choças e assobiava entre os galhos nus das árvores como um coro de lamentos. A lua estava oculta atrás de nuvens densas, e aquela escuridão parecia feita de propósito para o que três homens haviam planejado em segredo. Takoda, Yuma e Nashoba moviam-se entre as sombras como predadores. Haviam esperado com paciência o momento perfeito, e aquela noite sem lua lhes oferecia o esconderijo de que precisavam. Não levavam tochas, não faziam barulho, mal respiravam. Seus passos eram sigilosos como os dos lobos que lhes haviam inspirado o pacto. Suas mãos tremiam, não de frio, mas pelo peso da decisão que iam executar. Arrancar a menina do rio dos braços de Nantan e devolvê-la à corrente que, segundo eles, jamais deveria tê-la soltado. A choça de Nantan estava em silêncio. Do lado de fora só se escutava o leve crepitar das brasas agonizantes e, de tempos em tempos, o som da respiração pausada da menina. Os homens olharam-se entre si e em seus olhos brilhava a determinação misturada com medo. Um deles levantou a mão dando o sinal. Mas o que ignoravam era que Nantan passava noites sem dormir. Sentado à entrada com a lança sobre os joelhos e os músculos tensos como cordas de arco, esperava aquele instante com o coração batendo como um tambor de guerra. Desde o primeiro estalo estranho na terra, soube que os lobos humanos se aproximavam. Levantou-se lentamente, deixando que a escuridão ocultasse sua figura, e colocou-se diante da entrada como um guardião ancestral. Quando os três homens deram o primeiro passo em direção à choça, uma voz grave abriu caminho entre o vento, firme e carregada de ameaça. Eu sabia que viriam.
O coração dos conspiradores parou por um segundo. As sombras pareceram tornar-se mais densas, o ar mais pesado. Nantan emergiu da penumbra, sua silhueta recortada contra a luz fraca do fogo interior. Seus olhos brilhavam com uma fúria contida, e a lança em sua mão parecia uma extensão de seu próprio corpo. Achavam que eu não ouvia seus sussurros. Continuou, avançando um passo que retumbou na terra como um golpe seco. Pensaram que poderiam tirar a vida de minha filha como ladrões na noite? Takoda tentou responder, mas sua voz quebrou. Foi Nashoba quem, com o rosto endurecido pela raiva e pelo medo, ergueu o queixo e cuspiu no chão. Ela não é tua filha, Nantan. É uma sombra, uma maldição. Cada dia que respira condena um pouco mais esta tribo. Se não a devolveres ao rio, o rio virá por todos nós. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Apenas se ouvia o rugido distante dos lobos de verdade, uivando nas colinas como se tivessem sido convocados pela tensão daquele instante. Dentro da choça, a hiena despertou. Não chorou nem gritou. Simplesmente abriu os olhos e olhou para a entrada, como se soubesse o que estava acontecendo sem necessidade de ver. Levantou-se devagar e saiu para o exterior. Sua pequena figura, iluminada pelo brilho fraco das brasas, parecia frágil, mas em seus olhos escuros brilhava algo que fez até os conspiradores recuarem um passo. Não me procuram a mim, disse com voz serena, embora carregada de um eco que parecia não pertencer a uma criança. O que temem é o que vem refletido em mim. Temem a verdade do que podem chegar a ser. Os três homens empalideceram, como se aquelas palavras tivessem arrancado algo do mais profundo de suas almas. O vento soprou com uma força repentina, fazendo as brasas se avivarem e lançarem faíscas ao ar. Nantan deu um passo à frente, colocando-se entre a hiena e os conspiradores, erguendo a lança com uma firmeza inquebrantável. Se alguém ousar dar mais um passo, rugiu, esta terra beberá o vosso sangue antes que o rio o faça. O confronto estava à beira de explodir. Os três homens retesaram os músculos, mas algo no olhar de Nantan os deteve. Não era apenas a fúria de um guerreiro, era a promessa de um pai, disposto a morrer e a matar sem pensar duas vezes. Takoda foi o primeiro a baixar os olhos, depois Yuma. Nashoba, no entanto, manteve-os fixos em Ayana, e neles ardia um ódio profundo, um ódio que não se apagou embora tenha recuado com os demais. Naquela noite, não correu sangue, mas o silêncio posterior foi mais perigoso do que qualquer batalha. A tribo, embora dormisse, não sabia que em suas entranhas se havia travado uma guerra invisível, uma guerra que mal estava começando. E enquanto Nantan regressava à choça com Ayana nos braços, o murmúrio dos lobos lhe recordou uma verdade que o despedaçou. O inimigo podia retirar-se por agora, mas voltaria, com mais força, com mais raiva, com mais desespero. A pergunta não era se tentariam de novo. A pergunta era quando. Os dias posteriores à tentativa de traição foram uma ferida aberta que nunca cicatrizava. A tensão respirava-se em cada canto da aldeia, como uma fumaça invisível que impregnava tudo. Os gestos eram mais secos, as conversas mais breves, os olhares mais duros. Ninguém falava em voz alta do que acontecera naquela noite, mas todos sabiam. Todos o haviam pressentido nos sussurros do vento e na inquietação que flutuava no ar. Nantan caminhava de costas eretas e com a lança sempre ao lado, sabendo que sua simples presença continha por enquanto o ódio que fervia em silêncio, embora no fundo compreendesse que não poderia sustentar aquele equilíbrio para sempre. Foi o conselho de anciãos que finalmente decidiu convocar toda a tribo. Era o costume ancestral. Quando o povo se encontrava dividido por um assunto que ameaçava sua sobrevivência, os chefes e os sábios reuniam-se em círculo, sob a lua, diante da fogueira principal, e cada voz era ouvida até que a decisão ficasse gravada na memória coletiva. Aquela convocatória não era um simples debate. Era um julgamento, e todos sabiam disso. Na noite do conselho, o vento soprava gélido, arrastando cinzas do fogo como se fossem presságios. As famílias reuniram-se ao redor da grande fogueira, e os anciãos ocuparam seus lugares em semicírculo. No centro, Nantan levou Ayana pela mão. A menina caminhava sem hesitar, com os olhos fixos na chama dançante, como se soubesse exatamente qual era o seu lugar naquele cenário de acusações e dúvidas. Seu rosto não mostrava medo, e aquela calma quase sobrenatural fazia alguns desviarem o olhar com incômodo.
como se temessem que seus olhos pudessem ler seus pensamentos. O primeiro a falar foi Nashoba, que já não ocultava seu ódio. Sua voz soou firme, embora em suas palavras vibrasse uma raiva contida. Essa menina não pertence a nós. Cada dia que respira atrai desgraça, e todos vimos isso com nossos próprios olhos. Não lutamos contra os espanhóis por sua culpa, mas foi ela quem os predisse. Foi ela quem os trouxe com sua sombra. Dividiu-nos, encheu de medo nossos corações. Se não a entregarmos ao rio, arrastará a todos nós para a ruína. O murmúrio do povo foi imediato. Alguns assentiram com força, outros negaram em silêncio, mas ninguém ficou indiferente. Nantan, com o rosto endurecido, adiantou-se. Sua voz retumbou sobre as chamas como um trovão. Mentiras! Foste tu quem tentou assassiná-la na escuridão como um covarde. E ainda assim ela vive, porque não pertence às sombras, mas sim à vida que os deuses colocaram em nossas mãos. Como podeis chamar-vos guerreiros se temem uma criança? Como podeis falar de ruína, quando foi ela quem nos salvou da emboscada que teria acabado com todos nós? Seu olhar cruzou-se com o dos anciãos, buscando um vestígio de apoio, mas os rostos curtidos permaneceram impassíveis, conscientes de que todo o povo aguardava sua decisão. Foi então que Naheli, a anciã sábia, ergueu-se com dificuldade, apoiando-se em seu cajado. Sua voz era débil, mas cada palavra caía com o peso de um martelo sobre a pedra. O que dizes, Nashoba, é verdade em parte. O que dizes, Nantan, também é. Essa menina não é comum. Não é filha do rio nem filha desta tribo, mas está aqui, entre nós. E isso significa que seu destino está atado ao nosso. Não podemos ignorar o que ela é, nem tampouco negar. O medo semeou divisão, e se seguirmos esse caminho, não serão os espanhóis que nos destruirão, mas sim nossa própria desconfiança. Um silêncio estendeu-se como uma maré. As palavras de Naheli não eram uma solução, mas um espelho da realidade. A menina representava tanto esperança como ameaça, e a tribo devia decidir qual caminho seguir. O chefe tribal, um homem de rosto impenetrável e voz grave, levantou-se. O conselho ouviu. O povo deve falar. Aceitaremos a Iana como uma das nossas, ou a entregaremos ao rio para que o destino a julgue? O murmúrio transformou-se em rugido. Uns gritavam que devia ficar. Outros clamavam que devia morrer. Era como se a fogueira no centro tivesse se acendido dentro de cada peito, avivando a raiva e a fé por igual. No meio daquele caos, a Iana, que até então havia guardado silêncio, ergueu a voz. Seu tom não era alto, mas bastou para que todos se calassem. O rio não me quis, mas também não me levou. Estou aqui porque ainda tenho um caminho a percorrer. E esse caminho não é decidido nem pelos homens, nem pelos anciãos, mas pelos espíritos que nos observam em cada sopro de vida. Se querem que eu vá embora, irei, mas lembrem-se disto. O fogo que temem em mim não me pertence. Esse fogo já arde em vocês, mesmo que não queiram ver. As palavras, ditas com a serenidade de alguém muito mais velho, fizeram tremer até os que mais a odiavam. Alguns desviaram o olhar. Outros fizeram o sinal da cruz. E Nantan sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Não era a voz de uma criança, era a voz de um destino que se impunha sem pedir permissão. O chefe tribal fechou os olhos e, após um longo silêncio, falou com solenidade. Não será entregue ao rio, mas também não será plenamente aceita como filha desta tribo. Ficará sob a custódia de Nantan. Se a desgraça cair sobre nós, será ele quem pagará o preço. Nantan inclinou a cabeça com o coração batendo forte. Tinha vencido uma batalha, mas não a guerra. Sabia que a decisão do conselho não apaziguaria os ódios, apenas lhes daria tempo. Do lado de fora, os lobos uivavam nas colinas como se celebrassem um julgamento incompleto. E enquanto todos se dispersavam, a Iana apertou a mão de Nantan e sussurrou, com os olhos fixos na fogueira que ainda ardia. Isto não terminou, pai. Eles acreditam que me julgaram, mas o verdadeiro julgamento ainda está por vir. A sentença do conselho não trouxe paz, mas sim uma calma tensa, tão artificial quanto o silêncio que antecede uma tempestade. O povo havia falado, e embora a Iana não fosse entregue ao rio, também não havia sido aceita por completo. Ficava sob a proteção de Nantan, e essa resolução, longe de resolver o conflito, acendeu novas brasas. Os que a odiavam sentiram-se frustrados. Os que a veneravam começaram a vê-la como um ser escolhido.
e Nantã compreendeu que sua filha adotiva havia se transformado em algo muito mais perigoso que uma simples criança, em um símbolo que dividia seu povo em dois bandos irreconciliáveis. Os dias tornaram-se estranhos. Algumas mulheres, em segredo, levavam seus filhos até a choça de Nantã para que Aiana lhes tocasse a testa ou o peito, convencidas de que aquele gesto os protegeria da doença e da má sorte. As crianças, por sua vez, olhavam para a menina com uma mistura de curiosidade e respeito, como se a vissem mais próxima dos espíritos do que dos homens. Mas, ao mesmo tempo, nas sombras, os guerreiros desconfiados reuniam-se cada vez com maior frequência, falando em vozes baixas carregadas de ressentimento, convencidos de que, se não se desfizessem dela logo, a desgraça acabaria por devorá-los a todos. Aiana parecia alheia a tudo, mas na realidade percebia com uma clareza desconcertante. Sabia quem a amava e quem a odiava, e às vezes falava com uma serenidade perturbadora sobre o que ainda não havia acontecido. Uma tarde, enquanto Nantã reparava seu arco à entrada da choça, a menina aproximou-se e disse com voz tranquila: Pai, em breve terei que deixar este lugar. Aqui já não me veem como sou, mas como aquilo que temem ou que desejam. Não sou maldição nem salvação, mas eles não escutam. Só querem escolher um lado. Nantã deixou o arco de lado e a olhou com uma dor muda no rosto. Cada palavra da menina era uma adaga que se cravava mais fundo em seu coração. Não, filha, respondeu com a voz tremendo como um fio à beira de se romper. Jurei proteger-te e o farei enquanto respirar. Não deixarei que ninguém te arranque de meus braços. Mas Aiana negou suavemente com a cabeça. Não poderás deter o que vem, pai. Eles não me temem a mim. Temem o que não entendem. E quando o medo cresce, nem mesmo o sangue os faz recuar. Naquela mesma noite, enquanto a tribo dormia, Naheli foi visitar Nantã em segredo. A anciã caminhava com dificuldade, mas sua presença impunha respeito. Entrou na choça, observou Aiana que dormia profundamente e depois falou com um suspiro pesado. Sonhei, Nantã. Vi fogo nos céus e homens com rostos pintados de guerra. Vi nossa tribo dividida, irmãos enfrentando-se entre si, e no centro de tudo estava ela. A menina não busca o conflito, mas sua existência é um farol, e os faróis atraem tanto aqueles que buscam refúgio quanto os que desejam destruí-lo. Nantã passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da desesperança. Diz-me o que fazer, Naheli. Dá-me uma resposta, ainda que amarga. A anciã o olhou fixamente, e sua voz foi um sussurro carregado de certeza. Deves escolher. Ou a afastas da tribo antes que a divisão exploda em guerra, ou ficarás aqui, lutando não contra os espanhóis, mas contra o teu próprio povo, até que não reste nada. O dilema cravou-se no peito de Nantã como um espinho impossível de arrancar. Amava seu povo, mas amava ainda mais a menina que o rio havia colocado em seus braços. Sabia que não podia salvar ambas as coisas. E enquanto se debatia entre essas duas lealdades, Aiana despertou suavemente e, olhando para ambos, disse com voz clara: Não é preciso que decidam por mim. Eu já sei o que devo fazer. O silêncio que se seguiu foi como um trovão mudo. A menina, com apenas 10 invernos, falava com a certeza de uma profetisa. E nesse instante, tanto Nantã quanto Naheli compreenderam que o caminho de Aiana não podia se encerrar entre as fronteiras de uma aldeia. Estava destinada a algo maior, algo que escapava até mesmo ao entendimento dos anciãos. Do lado de fora, o vento levantou-se com uma violência repentina, golpeando as choças e arrastando cinzas das fogueiras apagadas. E em meio a esse rugido, os lobos uivaram das colinas como se anunciassem que a decisão que Nantã temia já estava tomada. Os dias seguintes foram como caminhar sobre uma corda bamba estendida sobre um abismo. A tribo já não era um só coração batendo em uníssono, mas um corpo dividido em duas metades que se olhavam com desconfiança. De um lado estavam os que viam em Aiana um sinal dos deuses, um dom, uma ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Mulheres que a levavam em segredo para que tocasse a testa de seus filhos doentes. Guerreiros velhos que lhe pediam conselho antes de sair para caçar. Anciãos que se inclinavam ao vê-la passar, convencidos de que em seus olhos se escondia a sabedoria de séculos. Mas no outro extremo estavam os que a consideravam uma ameaça, um mau presságio disfarçado de inocência, um veneno que havia se infiltrado no coração da tribo e que devia ser extirpado antes que destruísse tudo.
O ódio já não se escondia em murmúrios, mas começava a mostrar-se em gestos, em palavras ditas sem disfarce. Havia homens que, ao vê-la caminhar pela aldeia, cuspiam ao seu passo. Outros afastavam seus filhos com brusquidão, como se temessem que um simples toque pudesse corrompê-los. Alguns chegaram até a desafiar Nantan abertamente, recordando-lhe que o conselho o havia feito responsável por tudo o que acontecesse por culpa da menina. Nantan, com os músculos tensos e o olhar sempre vigilante, sentia que vivia cada dia como um guerreiro em meio a uma batalha sem armas visíveis. Uma batalha de silêncios, de olhares, de palavras envenenadas. Seu amor por Ayana era sua força, mas também sua condenação. Sabia que o momento se aproximava. Cedo ou tarde, o ódio dos homens se transformaria em ação. Uma tarde, quando o sol caía tingido de vermelho e as sombras se alongavam como lanças, Nahele apresentou-se na choça de Nantan. A anciã caminhava com passos lentos, mas sua voz, quando falou, foi firme e cortante, como o fio de uma lâmina. O tempo está acabando, guerreiro. Não podes continuar contendo o rio com as mãos. A corrente cresce, e quando transbordar, arrastará todos nós. Nantan baixou o olhar para Ayana, que brincava em silêncio com um punhado de pedras, alinhando-as em formas que pareciam símbolos, figuras que ninguém compreendia. Não posso abandoná-la, Nahele. É minha filha. Sua voz tremia com uma mistura de raiva e desespero. Se devo enfrentar toda a tribo, o farei. A anciã negou devagar, com tristeza. Se lutares contra teu povo, o destruirás. E ainda que a salves, viverás sabendo que tuas próprias mãos acabaram com os teus. Se ficares, te arrastarão à guerra. Se fores, talvez a condenes a um destino ainda mais duro. Mas ao menos lhe darás a oportunidade de caminhar seu próprio caminho. O dilema o despedaçava. Suas memórias o assaltavam como fantasmas. A primeira vez que a segurou contra o peito, encharcada e trêmula, o instante em que seus minúsculos dedos se agarraram a ele como se soubessem que haviam encontrado o verdadeiro pai. Como poderia soltá-la agora quando mais precisava dele? Naquela noite, enquanto a tribo dormia, Nantan saiu com Ayana até o rio. A água refletia a lua, e em seu murmúrio misturava-se um eco antigo, como se o próprio rio falasse. Nantan segurou-lhe a mão e disse com voz quebrada: Filha, diz-me o que queres. Diz-me se devo lutar por ti aqui, mesmo que isso signifique enfrentar os meus, ou se devo levar-te para longe, ainda que me rasgue a alma. Ayana o olhou, e em seu rosto de criança brilhava algo que não era próprio da infância. Sua voz foi suave, mas cada palavra retumbou no peito de Nantan como um trovão. Não podes lutar por mim a vida toda, pai. O rio me rejeitou uma vez e tu me escolheste. Agora sou eu quem deve escolher meu caminho. Não temas me soltar, porque ainda que me leves para longe ou me deixes aqui, sempre caminharei contigo. As lágrimas que Nantan havia jurado não derramar desde a morte de seu filho brotaram então, ardentes, escorrendo por suas faces curtidas. Apertou Ayana contra o peito, escutando o ritmo tranquilo de sua respiração, e compreendeu que o maior amor nem sempre consistia em reter, mas em deixar partir. Ao longe, desde a aldeia, ouviram-se vozes alteradas, gritos que quebravam a calma da noite. Alguém havia acendido tochas, e a luz movia-se como um enxame de fogo que avançava em sua direção. A decisão já não podia esperar. Nantan ergueu o olhar, com o rosto endurecido pela determinação. A tribo vinha reclamar o que temia, e ele sabia que, para salvar sua filha, deveria escolher entre ficar e lutar contra seu próprio povo, ou fugir para o desconhecido, desafiando um destino escrito por mãos invisíveis. A noite havia se transformado em um fio, e qualquer passo que desse cortaria para sempre o tecido de sua vida. A noite ardia com o resplendor das tochas. Desde a aldeia avançava um grupo de homens e mulheres, alguns com lanças, outros com facas, outros apenas com pedras nas mãos, mas todos com a mesma chama nos olhos, medo transformado em fúria. Seus gritos rasgavam o silêncio, invocando a condenação de Ayana, clamando que devia ser entregue ao rio antes que os deuses terminassem de castigá-los. O chão tremia sob a corrida daqueles que haviam sido irmãos, e o próprio ar parecia se tensionar como uma corda à beira de se romper. Nantan segurou sua filha nos braços por um instante, olhando-a como se quisesse gravar em sua memória cada traço de seu rosto, cada brilho em seus olhos, cada respiração suave que o mantinha vivo.
Jamais havia sentido tanto amor nem tanto medo ao mesmo tempo. Depois a colocou devagar no chão, tomou sua lança e se colocou diante dela, erguido como uma muralha de carne e osso. Sabia que nenhum homem o atravessaria enquanto respirasse. Quando os primeiros se aproximaram com a fúria transbordando em suas vozes, Nantan rugiu com toda a força de seus pulmões. Se alguém ousar tocá-la, que saiba que antes terá que matar Nantan, filho do sol e da terra, guerreiro de 1000 batalhas. Se meu sangue deve tingir esta areia, que seja porque defendi o único sagrado que me resta. Sua voz retumbou como um trovão, e por um momento a multidão se deteve. Mas o ódio acumulado era demasiado forte, e logo avançaram de novo. O primeiro homem lançou uma pedra que bateu perto da menina. Outro ergueu sua lança, disposto a atravessá-la. Nantan moveu-se como um raio. Com um só golpe derrubou o primeiro, e com um rugido partiu a lança do segundo. O ar se encheu de choques metálicos, gritos de raiva e faíscas de fogo que caíam das tochas. A hiena não gritou nem chorou. Permaneceu ereta, com os olhos fixos na fogueira da aldeia que ardia ao longe. E então aconteceu algo que ninguém jamais esqueceria. O vento, que até então havia assobiado como um lamento, transformou-se em um rugido violento, avivando as chamas das tochas até convertê-las em labaredas. O fogo elevou-se ao céu, iluminando o rosto da menina, e em seus olhos brilhou um resplendor que não era humano. Um resplendor que fez todos recuarem com um arrepio. Com voz clara, firme e serena, a hiena falou: Por que temem o que não compreendem? Por que buscam destruir o que pode salvá-los? O rio me rejeitou, mas não para que eu morresse, e sim para que aprendesse a resistir. Não sou sombra nem maldição, sou vida. E enquanto caminhar, o vosso sangue e o meu estarão unidos. As palavras atravessaram a multidão como flechas invisíveis. Muitos baixaram as armas, alguns caíram de joelhos, outros romperam em pranto, como se tivessem despertado de um transe. Mas Nashoba, o mais obstinado dos conspiradores, avançou com o rosto retorcido pelo ódio. Mentiras! Gritou. Feitiçaria! Hoje termina o teu engano. Ergueu sua faca e lançou-se contra uma menina. Nantan interpôs-se, recebendo o golpe em seu próprio flanco. O aço lhe abriu a carne, e o sangue começou a jorrar com violência, mas ainda assim não cedeu. Segurou Nashoba com a força de um urso e, com um grito dilacerante, o arremessou ao chão. O conspirador ficou imóvel, derrotado, enquanto o pai caía de joelhos, enfraquecido pela ferida. A hiena correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Suas pequenas mãos pousaram sobre a ferida, e embora não tivesse poder para curá-la, o calor de seu toque fez Nantan sorrir em meio à dor. Seus olhos, nublados pelo sangue e pelas lágrimas, fixaram-se nos dela. Escuta-me, filha. Sussurrou com a voz quebrada. O rio quis levar-te, mas eu te segurei. Agora o destino quer separar-nos, mas deves sustentar-te sozinha. Não temas, porque aonde fores, eu irei contigo, mesmo que não me vejas. A menina o abraçou com todas as suas forças, e de seus olhos brotaram lágrimas que caíram sobre a ferida como gotas ardentes. A multidão observava em silêncio, alguns ainda com medo, outros com devoção. Nesse instante, todos compreenderam que a menina não era uma maldição nem uma salvadora. Era ambas as coisas, a fragilidade e a força, a ferida e a cura, a sombra e a luz. Nantan, com seu último suspiro, a apertou uma vez mais e murmurou: Filha da eternidade, nunca esqueças quem és. O guerreiro tombou, e o silêncio tornou-se tão profundo que até os lobos nas colinas calaram. A hiena, com o rosto encharcado de lágrimas e sangue, levantou-se devagar. A multidão, comovida pelo sacrifício de Nantan e desarmada pela força da menina, inclinou-se pouco a pouco, como se reconhecessem nela algo que jamais poderiam destruir. Essa noite marcou o destino de todos. Alguns a seguiram como guia, outros se afastaram incapazes de aceitá-la, mas ninguém voltou a chamá-la de maldição. A hiena havia sobrevivido ao rio, havia sobrevivido ao ódio, e agora sobrevivia à perda mais dolorosa, a de seu verdadeiro pai, aquele que a havia amado sem condições. O vento soprou forte, arrancando brasas do fogo e elevando-as ao céu como se fossem almas ascendendo. A hiena ergueu o olhar, e no murmúrio da corrente do rio, acreditou ouvir a voz de Nantan sussurrando: Nunca estarás sozinha. E soube, com o coração despedaçado mas aceso, que o verdadeiro rio não era o de água e corrente.
mas o da própria vida, que a havia lançado, resgatado e transformado para sempre. Se esta história deixou uma marca em tua alma, dá-nos um gostei. Escreve nos comentários a palavra amor, para que saibamos que chegaste até o fim. Compartilha esta jornada com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreve-te no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.